Fala aí, galera, beleza? Beleza. Vamos começar mais um tema que é relativo a serviços públicos. Vamos tratar desse tema problemático. Esse aqui é o assunto mais problemático do direito administrativo, gente. Mas a vantagem, por um lado, é o seguinte: esse assunto tem muita divergência, tem muita confusão, mas o que costuma ser cobrado em prova é a parte mais tranquila, a parte que está escrita, tem muita coisa que está escrito, que está positivada, que está na lei. Então, isso é que vem sendo cobrado em prova, né? As questões, o concurso tem evitado as discussões doutrinárias, né? Coisas que realmente são onde não há consenso, tá? Muito bem. Por que tem muita discussão? Que eu estou dizendo. Bom, por que tem? Começa pela própria definição. O que é serviço público? Pra você ter ideia, eu te falo um negócio que eu nem ia falar, me ocorreu aqui agora, que é uma coisa recente, né? Mas cuidado com o que eu vou falar agora, para você entender direitinho. A gente sabe o início lá do programa. A gente sabe que as empresas públicas e as sociedades de economia mista, algumas prestam serviços públicos, outras desempenham atividade econômica, não é? É. Petrobras, exploração de petróleo. Isso é serviço público ou atividade econômica? Atividade econômica, não tem dúvida nenhuma. Correios, serviço postal. Serviço postal é serviço público ou atividade econômica? Serviço público. Não tem dúvida nenhuma, né? Não tem dúvida nenhuma. Prefeito de prova, não tem dúvida nenhuma. Está na Constituição Federal, como eu mostrava para vocês, dizendo, né, que é um serviço público da União, que é o serviço postal, que hoje é feito pela empresa de Correios e Telégrafos, é o serviço público, né? Os ministros do Supremo Tribunal Federal, vários deles, discutem se os Correios, se o que os Correios fazem deve ser considerado serviço público ou se deve ser considerado atividade econômica. Isso está sendo discutido muito, né? Agora dessa vai acabar, toda essa... Discute muito. Não, peraí, os Correios, alguns ministros, ainda é minoria, né? Por isso que não tem mudança de tudo aquilo que eu estou falando, perguntar na hora da prova, é serviço público? É. Porque a maioria ainda fala isso, mas já tem vários, já tem alguns, são 11 ministros, né? Desses 11, pelo menos uns 3 vem dizendo toda hora, não, os Correios exploram a atividade econômica. Essa atividade de entregar correspondência é atividade econômica, que deve ser aberta à iniciativa privada, deve ter um monte de empresa, não tem por que ter monopólio, e isso aí não é serviço público, não. Mas o que é e o que não é serviço público, afinal de contas? Não é simples, não. Né? Mas ainda bem que a gente não está lá naquele nível lá em cima para entrar nessa discussão, né? Porque se os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal discutem e não se entendem, quem somos nós para querer esgotar a discussão, né? Mas, vamos lá, só quero mostrar para vocês o seguinte: por que esse tema é complexo? Por causa da própria definição. O que é um serviço público? Serviço público são aquelas atividades que a população necessita e que, por causa disso, o Estado precisa disponibilizar. Certo? Certo. Bom, aí já tem alguns problemas. Primeiro é o seguinte: tá, serviço público é tudo aquilo que a coletividade necessita. O que é necessário? Serviço postal é necessário? Banco é necessário? Banco é. Mas banco não é considerado atividade bancária, não é considerado serviço público. É a exploração de atividade econômica. Por que a atividade bancária não é considerada serviço público? Aí eu tenho certeza que alguém vai falar assim, poxa, mas é óbvio, é porque os bancos ganham dinheiro.
O lucro não faz a menor diferença na definição se determinada atividade deve ou não ser considerada serviço público. Olha uma coisa que as pessoas não param para reparar. Eu tenho certeza que quase todos vocês falaram isso. Pô, Gustavo, claro, banco, claro que não é serviço público, é atividade econômica, ganham dinheiro. Ué, transporte coletivo. As empresas que trabalham com transporte coletivo, linha de ônibus, você não paga passagem? Paga. As empresas de ônibus ganham dinheiro? Muito. Tem lucro? Claro que tem. Então, transporte coletivo é serviço público. Transporte coletivo é serviço público que é prestado por uma empresa com finalidade lucrativa. Então, por que a atividade bancária também não é serviço público? Então, primeira coisa que eu quero que vocês pensem. Lucro esquece. Que existem serviços públicos que são prestados de forma gratuita. Segurança pública é gratuita. Energia elétrica, tem que pagar por ela. Energia elétrica é serviço público? É. Então, algumas coisas são gratuitas e outras coisas são cobradas. Se a empresa tem lucro ou se não tem lucro, não faz a menor diferença no aspecto financeiro. Tá? Então, serviço público é aquilo que a população necessita. Eu não sei por quê, né? A atividade bancária, o banco é muito mais, eu acho hoje, muito mais necessário do que o serviço postal. Daí é que vários ministros vêm discutindo isso. Então, a primeira coisa, o que é necessário e o que não é, depende. Não sei o que é. E o segundo critério aqui. Tá, serviços públicos são aqueles que são prestados pela administração. Quem está prestando esse serviço? É o poder público? Segurança pública. Quem presta segurança pública? O Estado, então é serviço público. Porque o Estado, se está prestando, é serviço público. Tá legal. Mas muitos dos serviços públicos não são prestados diretamente pelo Estado. O Estado delega para uma empresa privada. Então, quem presta o serviço de transporte coletivo? Uma empresa privada. É a aviação Pegasus. É uma empresa privada. Como é que você sabe se aquele serviço que está sendo prestado por uma empresa privada é serviço público ou não é? Como é que você sabe se aquilo é serviço público que foi delegado a ela ou se aquilo é uma atividade econômica que ela mesma pode prestar sem... Então, resumindo, é difícil você definir o que é serviço público, tentando decidir o que é necessário e tentando verificar quem está prestando, se é administração ou se não é. Por isso que hoje já se entendeu que serviço público é aquilo que a lei disser. Lei em sentido amplo envolvendo a Constituição Federal. Se a Constituição Federal são serviços públicos de competência da União, esse. Então está escrito lá é serviço público. Não está escrito que é serviço público, não é serviço público, é atividade econômica. É o método mais imbecil possível, mas é também o mais fácil, né? Entende-se que serviço público é aquele que esteja definido como tal pela legislação. E aí, a nossa Constituição Federal, ela divide quais são os serviços de competência da União, dos estados e dos municípios. Existe uma repartição de competências que eu vou explicar qual é a ideia da Constituição. No artigo 21 da Constituição Federal, pega para dar uma lida, o artigo 21 trata da União. E aí, vem dizendo lá, compete à União prestar os seguintes serviços públicos. Tem vários lá. O serviço postal está lá no artigo 21. Telecomunicações, energia elétrica, transporte internacional de passageiros, de carga. Então, todos aqueles serviços que são de competência da União estão previstos no artigo 21. Por isso que a gente diz que esses serviços públicos, a competência está enumerada na Constituição Federal. Está escrito no artigo 21, compete à União. Isso é da União. O que não está lá não é da União. Então, um serviço que não esteja previsto como sendo da União não é de competência da União. Ou é de competência dos estados ou dos municípios. Aí você pula para o artigo 30, que trata dos municípios, e você vai ver
que lá no artigo 30 está dizendo o seguinte: compete aos municípios prestar os serviços públicos de interesse local. O que se entende como sendo interesse local? São aqueles serviços que interessam ali na localidade onde você mora, dentro do seu bairro, naquela localidade, é muito pontual. Então, são serviços que não extrapolam os limites do município. A Constituição Federal não fala, não enumera as competências do município. Então, entende-se que são de competência do município: iluminação pública, limpeza urbana, saneamento, limpeza de rios, dragagem, poda de árvores. Isso é tudo de competência do município. Então, compete aos municípios, os serviços públicos seriam de interesse local. E aí, então, o que sobrar é dos estados. O que sobrar, por isso que a doutrina chama isso de competência residual. O que não está no artigo 21, portanto não é da União, e não é só local, porque isso ultrapassa o município, é dos estados. Quer ver um exemplo? No artigo 21, está dizendo que compete à União transporte internacional e interestadual. Então, a União é que tem que se preocupar, que tem que regular, tem que fiscalizar transporte interestadual e transporte interestadual, internacional. Muito bem. O transporte coletivo, o que se entende por transporte coletivo? É aquele transporte dentro do município. O transporte coletivo é aquele dentro do município que não ultrapassa o limite do município. Fica só dentro, as linhas de ônibus que rodam só dentro do município do Rio de Janeiro. E isso é serviço público de competência municipal. E o transporte intermunicipal? O transporte intermunicipal é de competência de quem? Bom, se é intermunicipal, não é só local, então não é do município. Também não é da União, porque na Constituição está falando que compete à União o transporte internacional e interestadual. Quando o transporte é dentro de um estado, entre vários municípios, que é o intermunicipal, não é da União. Então, se não é nem da União nem do município, é do estado. Competência residual. Tudo bem? Então, só prefeito de prova, né? Não acredito, eu estou introduzindo essa matéria aqui para a gente chegar lá na frente. Vou começar a mostrar o que me interessa mais, mas estou perdendo um tempinho para você entender. Mas não acredito que na prova de vocês eles vão entrar nesse mérito aqui, né, de saber o que é competência municipal, estadual, federal, o que é competência residual. Isso aqui eles não costumam ficar pedindo muito, não. A parte mais interessante, né, interessante quer dizer a parte mais importante, começa aqui, que é a delegação de serviços públicos. Como eu disse para vocês, e vocês sabem muito bem, né? Cada vez mais o poder público está entregando a prestação de alguns serviços para a iniciativa privada. Que a iniciativa privada vai lá, presta aquele serviço, lucra, ganha dinheiro prestando aquele serviço, e aí com isso o poder público não precisa gastar com aquilo. Essa empresa privada é muito mais eficiente, vai prestar um serviço de excelente qualidade, vai ganhar dinheiro, mas
excelente qualidade, então isso aí vai beneficiar a população, que vai ter que pagar, mas vai ter um serviço de primeiro mundo, não é isso? Deveria ser. Deveria ser. Bom, como é que o poder público delega, como é que o poder público entrega essa prestação de serviço a empresas privadas? Quais são as formas de delegação? Onde é que você vai estudar isso? Lei 8987 de 95. Essa lei 8987 é a lei de delegação de serviços públicos. A parte mais importante dessa lei é isso que eu vou falar aqui, que está nesse quadro. Olha só. Basicamente, existem 3 espécies diferentes de delegação de serviços públicos: autorização, permissão e concessão. Qual é a diferença entre elas? Vamos entender o raciocínio para montar esse quadro. Depois, se quiser, você decora o quadro. Né? Só, você conhece muito bem, né? Que eu detesto ficar jogando coisa, decora isso, quando existe um raciocínio por trás. Tem coisa que não tem raciocínio nenhum, né? Ah, isso nesse caso aqui é 15 dias de prazo, nesse caso é 30, nesse caso é 45. Decora aqui. Ah, por que aqui não tem que ter 45? Tá, porque a lei falou, acabou. Não tem o que raciocinar. Aí tem que decorar mesmo. Mas tendo um porquê, é melhor você entender o porquê, porque na hora da prova você raciocina, ah, eu lembro que é isso. Toda hora eu falo isso, né? Devo estar enchendo o saco já de ficar falando esse negócio, né? Beleza. Olha aqui. Qual é a diferença? Autorização, permissão e concessão de serviços públicos. A ideia é a seguinte: a autorização, ela deve ser utilizada para aqueles serviços onde o interessado em prestar o serviço é o particular e não o Estado. Então, existe um serviço que o particular se interessa, ele quer fazer aquilo, e aí vai procurar o poder público pedindo autorização para fazer aquilo, e aí o poder público vai verificar se realmente existe interesse público naquilo. Porque o particular quer fazer aquilo, ele quer ganhar dinheiro. Ótimo. Agora, isso que você vai fazer vai beneficiar a população? Se existe interesse da população, a administração vai autorizar ou não. Quando, de maneira diferente, são serviços que a administração é que precisa que alguém preste, o interesse no serviço parte da administração. Então, a administração quer que o serviço seja prestado. E aí a administração vai fazer o quê? Terá que procurar alguém para prestar aquele serviço. Ora, daí você já consegue entender o seguinte: essas formas de delegação exigem licitação pública? A autorização exige licitação? Não, claro que não. Eu vou lá pedir para a administração vai dizer sim ou não. Mas eu que estou pedindo, a administração vai me dizer sim ou não, não vai procurar ninguém para prestar. Exemplo, segurança particular. Você tem uma ideia, tem um bairro lá distante, né, que tem muito assalto, porque não tem polícia perto e tal, não sei o quê. E aí você chega lá, reúne os moradores todos, propõe um negócio, vamos prestar um serviço de segurança particular para vocês. Vocês se interessam? Minha ideia é a seguinte: eu vou entrar com um pedido lá na prefeitura e tal, não sei o quê, vou pedir para colocar guarita na entrada de 6 ruas, tem 6 ruas que fecham aqui, vou colocar 6 guaritas e vou colocar pessoal meu andando de bicicleta para cima e para baixo com walkie-talkie, vou olhar e tal, botar algumas câmeras nas entradas das ruas, e aí vai ter uma segurança aqui, se tiver alguma coisa, algum bandido, os caras vão entrar em contato, aciona a polícia ir lá, prender o bandido, mas
Então você tem essa ideia, pede para a administração, você entra com pedido de autorização para prestar o serviço de segurança particular naquele bairro, naquelas localidades, que é fechar a rua, que é fechar o acesso, não porque a rua é pública, as pessoas podem passar, né? Porque a rua é pública. Mas você pede para colocar a guarita, pede para colocar, às vezes cancela, não pode impedir ninguém de passar porque a rua é pública, mas naquilo que tem uma cancela, o carro já diminui, bota um quebra-mola, já diminui, o cara já está olhando quem está entrando, saindo, quem está passando. Isso é permitido? Permitido, se a administração autorizar, sim. Então, a administração vai olhar, qual é o bairro? Tal, lá tem muito assalto? Tem, realmente tem. Não tem batalhão. Onde é que tem o batalhão mais próximo? Fica lá a 30 km de distância. Pô, não tem como chegar lá, tá legal, autorizo. Não, lá não tem assalto nenhum, não tem registro de assalto, não tem nada, não sei o que, não. Então a administração vai analisar, vai dizer sim ou não, mas não vai fazer licitação, claro. Agora, permissão e concessão são serviços que a administração procura alguém para prestar. E qual é a diferença entre elas? A ideia é a seguinte, a concessão, ela tem que ser utilizada para aqueles serviços que exigem alto grau de investimento. São serviços que a administração quer que alguém preste, e aí vai ter que, já que a administração quer que alguém preste, vai ter que fazer uma licitação para escolher, né? Porque não pode ser uma escolha pessoal, eu quero que você preste o serviço. Por que ele, não ele? Porque ele é meu amigo, ele vai lucrar. Ele não é meu amigo, né? Então tudo bem. A administração vai escolher alguém por meio de licitação. Agora, quem vencer essa licitação sabe que vai ter que investir, que vai ter que comprar equipamento, que vai ter que contratar muita gente, que vai ter que ter depósito, que vai ter que ter estrutura, vai ter que investir pesado nisso aqui. Quando é aquele serviço que não envolve alto grau de investimento, a empresa que vencer vai chegar e vai prestar aquele serviço sem entrar com nada, isso deve ser delegado por permissão. Bom, daí, como a gente já estudou ali 866, você sabe, eu vou te perguntar, qual é a modalidade de licitação utilizada em contratações de altíssimo valor? Concorrência, não é? Não é concorrência? É. Por isso é que a Lei 8666, a Lei 8666 dá a definição do que é concorrência, tomada de preço, convite, etc. E aí é por isso que a Lei 8987, quando fala de serviço público, vai dizer que a concessão exige licitação pela modalidade de concorrência. Porque o valor de contratação é alto. É por causa disso. E a permissão? A permissão exige licitação que pode ser feita por qualquer modalidade. Pode ter um convite, dependendo do valor, pode ter uma tomada de preços. Então a lei fala que a permissão exige licitação. Não fala que tem que ser por concorrência. Então, permissão pode ser feita por convite, tomada de preços. Essa é a ideia. Bom, além disso, a forma. O que eu falei com você? Autorização. Voltando para o início, autorização. Você pede autorização para trabalhar com segurança particular, a administração vai analisar. Aqui realmente precisa, tal, tudo bem. Sim, deferido. No outro lugar, não, aqui não, porque não tem assalto, não sei o que, não sei o que lá. Aqui não. Então a administração vai analisar se existe ou não conveniência. Conveniência é oportunidade. Mérito administrativo, ou seja, a autorização ela é formalizada por um ato discricionário, precário. A autorização, aliás, como a gente já viu na ato administrativo, né, autorização é ato discricionário. A autorização do serviço público é ato discricionário. Precário por quê? Precário é que pode ser retirado a qualquer momento. A administração dá autorização para o cara trabalhar com segurança particular, ele fica trabalhando. 20 anos depois, já tem um batalhão de polícia militar ali naquele bairro, e a administração chega à conclusão que não precisa mais daquele sistema de segurança particular. Está até atrapalhando aquela cancela lá, porque as viaturas passam naquela rua. Então, sabe, não faz mais sentido. A administração chama o cara, olha só, a partir da semana que vem, você tira tudo que a gente não quer mais que você trabalhe lá com... mas eu tenho autorização. Não, está revogada a tua autorização.
A autorização para prestar serviço público está revogada. Ah, eu tenho direito de trabalhar aqui como segurança particular. Não, você não tem direito. O ato é discricionário e precário, pode ser revogado a qualquer momento. Não é isso que a gente já estudou em atos administrativos? É isso aí. No outro extremo, você acha que na concessão, você acha que a empresa vai investir pesado, vai investir milhões de reais na compra de equipamentos, em obras, em manutenção, em contratação de pessoal, sabendo que a qualquer momento a administração pode chegar lá, olha só, a partir da semana que vem não faz mais isso não, que eu não quero? Está revogada? Claro que não. Então a empresa, ela precisa ter segurança naquilo, né? Ela tem que ter segurança de que ela vai investir e vai recuperar, porque ela tem que ter um prazo pré-determinado. Eu vou investir 5 milhões de reais, mas eu vou explorar esse serviço durante 10 anos. Ao longo de 10 anos eu posso recuperar meu capital e lucrar. Porque se não for 10 anos, for 5 anos só, em 5 anos eu não recupero meu capital. Então a empresa tem que saber o prazo direitinho. Por isso é que a concessão tem que ser formalizada por contrato. Porque o contrato ele é estável e, como a gente já sabe, viu na Lei 866, o contrato tem que ser firmado por prazo determinado, para que ele tenha segurança. E a permissão, que ficou no meio do caminho? A gente vai entender que os nossos legisladores, na Lei 8987, quando falam de permissão, quiseram inventar uma figura jurídica que fosse meio termo entre autorização e concessão, né? Os nossos brilhantes legisladores inventaram uma coisa meia bomba. A permissão é uma coisa que é meio autorização, meio concessão. A ideia é a seguinte, ó, a permissão, ela não precisa ser tão estável quanto a concessão, porque na permissão o cara não vai entrar com dinheiro nenhum. Na concessão ele tem que entrar com muito dinheiro. Então não precisa ser tão estável quanto a concessão. Não precisa ter um contrato, porque não vai investir. Mas também a permissão não pode ser tão precária, tão instável quanto a autorização, porque na permissão o cara ganha uma licitação, né? Também não dá para chegar e mexer com toda hora. Então tem que ser uma coisa meia bomba. A permissão é um meio autorização, meio concessão. Toda a nossa doutrina diz que essa figura jurídica é uma aberração, né? Só da cabeça dos nossos legisladores é que poderia ter partido essa pérola chamada permissão de serviços públicos. O que está escrito na Lei 8987? A permissão será formalizada por contrato de adesão precário e revogável a qualquer momento. Ou seja, a permissão é meio contrato, mas é meio ato discricionário porque é precário e revogável, né? Aí não me pergunte o seguinte, Gustavo, um contrato precário e revogável, o contrato pode ser revogado? Não. O contrato pode ser rescindido. Revogado, nem ato vinculado pode ser revogado, né? Só os atos discricionários podem ser revogados, quanto mais contrato. Ah, como é que pode? Não sei. Pergunta para o nosso legislador, pergunta para quem editou a lei lá. Então, também não fica pensando muito não, na hora da prova, vão perguntar, né? Essa questão cai. Qual é a forma de delegação que tem as seguintes características? Você tem que falar uma das três. Contrato precário revogável. Porra, contrato precário revogável, contrato de adesão revogável. Meio termo, né? Tá ali no meio, permissão. E, além disso, quem é o delegatário? Vocês já viram que a autorização e a permissão não envolvem muito dinheiro, né? A permissão não envolve, a autorização o cara vai fazer aquilo ali também, não é grandes coisas. Diferente da concessão. A concessão sim, que é uma coisa pesada, né? Então, a linha de ônibus, o cara vai ter que explorar aquela linha, ele vai ter que comprar dezenas de ônibus, vai ter que ter depósitos, vai ter que ter oficina, vai ter que ter garagem, vai ter que ter uma estrutura toda enorme. É concessão.
Muito bem. Pesado. Por isso aqui entende o seguinte, se a concessão envolve muitos investimentos, envolve uma estrutura enorme, a concessão ela não pode ser dada para pessoa física. Pessoa física não pode ter uma concessão. Então, pessoa física até pode ter autorização ou permissão, nunca concessão. Por isso é que a lei vai dizer o seguinte, quem pode ter autorização? Pessoa física ou até pessoa jurídica. Pessoa física, permissão, pessoa física ou até pessoa jurídica. Concessão, pessoa física de jeito nenhum. Só pessoa jurídica ou mais ainda. Consórcio de pessoas jurídicas. O que é o consórcio? O consórcio é uma reunião de empresas. Então, de repente, aquela concessão é uma coisa tão pesada, tão cara, que até para uma empresa pode ser inviável. Então, o que acontece com a exploração de rodovia? O poder público chega e fala assim, olha só, eu quero que alguém venha aqui, construa essa rodovia, vai ter que quebrar aquele morro, vai ter que fazer túnel, vai ter que dinamitar, vai ter que fazer ponte, vai ter que fazer esse negócio todo. Quero que vocês façam isso e depois, em troca, vocês poderão botar 1 ou 2 postes, vai definir, vai poder botar 2 postes de pedágio, cobrando pedágio aqui, cobrando essa tarifa do pedágio, ao longo de um tempo X, que a gente vai começar a ver, e aí a ideia é que, depois do tempo, durante 25 anos, vamos supor, a ideia é que ao longo de 25 anos, a empresa vai cobrar o pedágio, vai recuperar tudo aquilo que ela investiu na obra, na manutenção e tal, e vai ter lucro. Então é uma coisa pesada. Quem quer participar dessa concorrência? Normalmente uma empresa não tem capital, não tem estrutura para aquilo. Então, 2, 3, 4 empresas se juntam e formam o grupo 1, 2, 3, 4, 5 empresas se formam o grupo 2, grupo 3, aí tem a licitação entre os grupos, entre os consórcios. Ganhou o grupo 3, que é o consórcio formado pela Andrade Gutierrez, pela Galvão Engenharia e pela Odebrecht. Então, consórcio é uma reunião de empresas. Certo? Esse quadro aqui cai direto. Quer ver o macete? Ah, Gustavo, eu gosto de decoreba. Não gosto de entender, não. Eu gosto de decorar. Tá legal. Então, esquece tudo que eu falei. Só decora isso aqui, ó. Decora o com. Tá vendo aí? Com. Pronto. Quando aparecer, ó, concessão exige concorrência, contrato e é a única que pode ser dada para consórcio. Quando aparece em prova, qual é a espécie de delegação que exige concorrência? Qual é a forma de delegação que exige contrato? Qual é a forma de delegação que pode ser dada para consórcio de empresas? Concessão, contrato, consórcio. Qual é a outra que fala? Concessão, concorrência, contrato, consórcio. Fechou? Decorou esses 4 aí, você já mata esse tipo de questão que é muito comum em prova. A forma de delegação que é feita por ato discricionário e precário. Ato discricionário não é contrato, ato discricionário é do lado de cá. É a permissão. Aquele que é contrato revogável. Ih, contrato revogável é meio lá, meio cá. Ah, então é uma permissão. Beleza? Então, beleza. Vamos ficar por aqui. Já teve uma visão geral dessas formas de delegação, cai bastante. Na próxima aula a gente continua nos outros assuntos aqui. Até lá.